Muitas vezes a prosperidade ela é confundida com riqueza. Num tempo que nós vivemos, onde há uma distorção, né? Tem muita gente utilizando da palavra de Deus como um meio para enriquecer. E isso é muito errado. Tu sabe que eu tenho um grande temor de usar a palavra de Deus, a Escritura, como um meio para alguma coisa. Então, a Bíblia, ela pode ser usada, e não estou dizendo que isso é certo, mas para fins errados. Então existe um propósito da palavra de Deus que é de conhecermos a Deus, e Ele se revelou, né, pela palavra também, então nós o conhecemos, entendemos, e também a própria palavra ela nos muda, nos exorta, nos edifica, ela ajusta a nossa caminhada. Então usar a Bíblia para algo é completamente equivocado. E a gente vê nesses dias, né, isso acontecendo muito. Então, você vê que tem muita gente ensinando ali a Bíblia, mas para um propósito de enriquecimento, para manipulação, né, gente que acaba distorcendo os textos ali, enfim. Acredito que deu para entender. Mas existe uma prosperidade que é uma prosperidade bíblica, que não trata apenas da riqueza, mas é o resultado de uma vida de princípios. Então, a prosperidade é uma vida plena. A gente vê que ela é cíclica, ou seja, você permanece generoso quando tudo está bem, e quando as coisas não andam muito bem, tu permanece com o mesmo coração grato, tu não desequilibra e você retorna então a uma situação onde você tem. Então, é você saber lidar quando tem e saber lidar quando não tem. É você ter uma vida plena, você ter ali um equilíbrio, né, emocional, é uma vida espiritual saudável. Então eu quero falar aqui, né, nesse vídeo de hoje alguns princípios para que você possa desfrutar daquilo que a palavra de Deus realmente, né, nos dá acesso àquilo que Deus deseja. A primeira coisa que você tem que entender para que a sua vida seja uma vida próspera, coloque Deus em primeiro lugar. Mateus capítulo 6, verso 33, a Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a palavra de Deus fala sobre estas coisas vos serão acrescentadas, está falando sobre necessidades. Se tu pega Mateus capítulo 6, tu verás ali que Deus, Jesus está lidando ali com a questão da ansiedade, com a questão dos problemas, né, do dia a dia, e ele fala assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então é interessante que Mateus capítulo 6 vai falar de um cuidado real. Esse cuidado real nós vemos que quando a Bíblia diz assim: busque primeiro o reino de Deus, estas coisas vos serão acrescentadas, está falando de um Deus que nós servimos, que supre as nossas necessidades. E necessidade é muito relativo. Hoje, por exemplo, eu não tenho necessidade de ter um helicóptero, por exemplo. Você entende o que eu quero dizer? Não é necessário para mim neste tempo. Mas será que alguém não precisa? Com certeza. Com certeza tem inúmeras pessoas que precisam ter meios de transportes mais rápidos, precisam, né, fugir ali do caos dos aeroportos. Então, necessidade ela é relativa. Agora, quando a palavra do Senhor está dizendo ali sobre estas coisas, está falando sobre alimento, vestimenta, sobre a provisão de cada dia. Então, veja, a prioridade define a nossa direção. Quem coloca, então, Deus em primeiro lugar, desfruta deste cuidado, dessa provisão que está disponível. Então, coloca Deus, a partir de hoje, em primeiro lugar na sua vida. Segundo ponto, você deve meditar e obedecer a palavra de Deus. Josué capítulo 1, verso 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A prosperidade ela é consequência de uma vida de obediência. Então, é interessante que Deus não nos chama apenas ser ouvintes ou ser pessoas que conhecem ali a palavra de Deus. Nós precisamos ser praticantes dela. Só há efeito quem pratica a palavra. Então,
gente que tem ali, né, a cabeça inchada, vamos dizer assim, que tem muito conhecimento, tudo isso é inútil se não houver prática, se não houver obediência. Então, como que funciona isso na sua vida? Isso é bem interessante eu te falar. Você não precisa saber tudo hoje. É impossível, porque é uma jornada dia após dia, né, conhecendo a palavra, conhecendo ali as escrituras, mas tu precisa obedecer aquilo que tu já conhece, obedecer aquilo que tu já sabe. Então, por exemplo, se algo já ministrou o seu coração, obedeça isso. Se tu sabes que já deve orar, ore. Se tu sabes que já deve meditar na palavra, medite. Se tu sabe que tem que ser generoso, seja generoso. Se tu sabe a importância ali, né, como eu ministrei, de ir à igreja, então vá. É importante que à medida daquilo que você está descobrindo ou que você está entendendo, haja uma obediência. Isso vai fazer com que a sua vida prospere. Terceiro ponto, trabalho. A palavra do Senhor em Provérbios 10:4 diz assim: o que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Colossenses 3:23, um dos textos que eu já mencionei aqui durante esses tempos, né, esse tempo de vídeo, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Presta atenção agora, isso é muito sério. Deus abençoa o esforço, a disciplina e o trabalho. É interessante que tu saiba disso, porque muita gente joga para Deus aquilo que Deus está colocando a responsabilidade em nós. Então eu já vi muita gente orando para ser rico, estou falando sério, e Deus não é contra a riqueza. Agora, não há riqueza se não houver esforço, disciplina e trabalho. Então, levanta mais cedo, vá atrás de emprego, vá atrás de como se aperfeiçoar no seu currículo, que tipo de curso tu pode fazer. Vai e dê passos mais ousados. Tu sabe que mesmo sendo pastor, tendo uma rotina além do ministério também, trabalhando, uma das coisas que eu tenho feito é estudado. Então agora já estou ali na 5ª fase da minha faculdade, já estou na parte do estágio. Não é porque eu tenho tempo que eu faço isso, é porque eu desejo crescer. Então, assim tem que ser a sua vida. Você não pode ficar parado no tempo. A gente está numa geração que as inteligências artificiais, né, foram lançadas, estão tendo atualizações. E o que tu tens feito comparado a tudo isso? Será que tu ficou para trás no seu negócio, naquilo que você faz? Ah, não, a gente sempre vendeu bem, então vai vender. Será que realmente vai? Se tu não te cuida, se tu não te esforça, se tu não é diligente, se tu não é disciplinado, a concorrência acaba te engolindo. Então não tem a ver ali só com a questão de porque Deus não está fazendo. Não, realmente Deus ele faz, mas ele espera prontidão e fidelidade com aquilo que nós temos nas mãos. Quarto item, praticar a generosidade. Isso é tão importante que a prosperidade bíblica está ligada ao tanto que você é um rio e não uma represa. Uma vez me perguntaram assim, né? Na verdade eu não me recordo se foi uma pergunta direta a mim, mas falaram assim: se Deus te desse R$1 milhão, o que tu farias com isso? E aí, depois dessas perguntas, a conclusão dessa pergunta foi assim: Deus não dará recurso para quem não sabe aonde destinar. Se hoje houvesse muito dinheiro nas suas mãos, agora eu estou falando de dinheiro, né? O que tu farias? Será que eu vou comprar meu apartamento, eu vou comprar minha casa, eu vou trocar meu carro, Será que o eu está acima de tudo ou tem propósito? Porque Deus abençoa quando tem propósito. Então, em 2 Coríntios 9, 6, 8, diz assim, e o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Existe a lei da semeadura que ela é muito real. Eu tenho colhido coisas que foram plantadas há muitos anos atrás. Mas é certo que há colheita. Seja generoso. Tu sabes que uma das coisas que eu pratico é muita generosidade. E eu pratico ela em 3 âmbitos ali, né? É mais, mas eu vou resumir. Primeiro, eu pratico a questão da honra. Então, tem muitos pastores, gente que eu respeito, que eles recebem algumas ofertas, que eu tento fazer algo assim para honrar a vida deles, porque eu creio na semente lançada com honra. Então honre as pessoas que te ensinam a palavra de Deus, honre seus pastores, honre, né, aquela pessoa que você sabe que carrega, né,
é um compromisso, um zelo, que vive desse jeito, que tem ali, né, uma autoridade no que fala. Outro âmbito ali que eu pratico é o dízimo e oferta, né? Estou colocando como uma caixa só. Então eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, não por ser pastor que eu faço isso, mas porque eu aprendi desde cedo que Deus, Ele é fiel para aqueles que são fiéis, há um cuidado de Deus. Então o dízimo é a devolução daquilo que o Senhor me dá na mão. É a primeira coisa que eu faço quando um recurso vem nas minhas mãos. Eu não vejo o dízimo como um boleto, como uma prestação. Dízimo é a devolução daquilo que eu já tenho recebido, e a oferta também. Eu contribuo para o avanço do reino de Deus, da igreja na terra, daquilo que Deus está fazendo na terra. Então eu oferto na igreja. E ali o terceiro, ali para resumir, é a parte da caridade. Então eu gosto, isso sempre foi há muito tempo já, eu gosto de dar dinheiro mesmo, sempre que eu tenho, com aquelas pessoas que precisam. Pastor, mas eu não sei o que vão fazer. Eu também não sei, mas eu sou generoso. Se eu não consigo dar alimento, eu tento dinheiro do alimento, eu tento de alguma forma suprir. Faça isso, comece a praticar a generosidade. Honre a Deus, né? É muito importante que você honre a Deus. Honre a Deus. É uma das coisas que dizem em Provérbios, né, que é o 5º ponto: honre a Deus com os bens. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Sabe, uma das coisas que você tem que entender: reconheça que tudo que você tem veio de Deus. Então não fica com, me perdoa a expressão, não fica com frescura de a tua casa ser aquela casa intocável, de não receber pessoas, do teu carro ser aquele carro que você não pode dar carona para alguém. Sabe, o teu conhecimento, tudo que você recebeu de Deus. Então, pegue o teu recurso, tudo aquilo que você tem, honra a Deus servindo pessoas, honra a Deus dando carona, honra a Deus, abrindo a porta da sua casa, honra a Deus passando o teu conhecimento para alguém sem cobrar. Reconheça que tudo aquilo que você tem veio de Deus. Então, prosperidade bíblica não é a questão de sorte, não é questão de orar mais, é questão de obedecer aquilo que a palavra diz. Veja que foram 5 pontos que você pode obedecer. Prosperar não é ter tudo, mas é ter Deus em tudo. Então você tem Deus na sua vida, Deus no seu recurso, você tem Deus ali na sua família, você está com Deus, obedecendo a Deus e fazendo tudo conforme o que Deus deseja. A minha oração essa madrugada, essa manhã, é que Deus te prospere. Que Deus te prospere. Uma das coisas que você precisa agora começar a andar desse jeito, pegando esses 5 pontos e analisa a sua vida. Poxa, eu estou sendo generoso, eu estou priorizando Deus, eu estou meditando na palavra e obedecendo ela, eu estou honrando a Deus com aquilo que eu tenho, ou Deus me deu e eu fechei as portas para tudo. Sabe, eu estou... o terceiro ponto ali que eu falei, eu estou trabalhando com diligência, eu estou sendo esforçado ou não, eu estou querendo que tudo caia do céu. Então analisa isso e comece a praticar. Eu quero que você seja muito abençoado e eu vou orar para isso. Pai, em nome de Jesus, abençoa o seu povo que aqui está, meu Deus, prospera-os. Senhor, ajuda-os a cumprir aquilo que a sua palavra diz. Meu Deus, gera cada vez mais, Senhor, uma vida obediente a Ti. Eu declaro, Senhor, que as portas do céu já estão abertas e que os meus irmãos vão testemunhar dos Teus feitos a partir de hoje, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se tu não é inscrito no canal, faça isso e compartilhe esse vídeo também com alguém. Que Deus te abençoe.